Pessoal, vamos lá, vou começar a filmar novamente. Deu um problema aqui, né? Roberto Ponciano falando pelo canal Marxismos, começando do zero, né? Porque deu uma travada aqui na transmissão, então a gente está retornando, né? Sou Roberto Ponciano, a gente tem esse canal chamado Marxismos, e a primeira coisa, a gente vai fazer hoje uma mini aula sobre Karl Marx. A primeira coisa é, quem já me conhece, efetivamente é meu aluno, já viu vários vídeos. Nesse canal aqui você tem vídeos sobre o curso de Marx anterior, poucos, mas tem. E tem vários vídeos do curso do Capital. Inclusive está faltando 4 aulas que eu estou devendo aos alunos do outro curso. Não as aulas que foram feitas diretamente, essas foram dadas, mas tem 4 filmagens que deu problema técnico, que não subiram. Agora nas minhas férias eu vou completar e ter lá as aulas sobre os 24 capítulos do Capital do Marx, que é um curso que a gente deu esse ano aqui no Rio de Janeiro, e ficaram faltando 4 gravações, né? Além disso, eu estou pedindo para você curtir esse vídeo e entrar no canal, porque a gente vai fazer um curso, e essa mini aula que a gente vai fazer sobre Marx hoje é preambular, é preliminar, é uma propaganda do curso que a gente vai fazer aqui no Rio, o companheiro Ernesto Germano Paredes e eu, sobre Marx, né? E é para dar um docinho na boca de vocês ficarem com tesão de fazer e a gente terminar as inscrições. Na verdade, não são tantas vagas assim, são 35 vagas. A gente vai fazer a aula no FESEP, né? O Marquinho lá, o pessoal do FESEP, liberou espaço para a gente fazer a aula de formação sobre Karl Marx. O FESEP fica na Álvaro Alvim 31501, né? A Federação dos Servidores Públicos Municipais do Rio de Janeiro, que abriga o curso gratuitamente, né? E a gente libera algumas vagas e, lógico, a filmagem para todo mundo das aulas, né? É um curso de formação. Quero dizer que a gente aqui não pretende ser coach, é isso que se fala, assim que se fala, esse pessoal aí que fica dando bom dia para o sol, dizendo que o dia sorria para o mundo vai sorrir para você. Não temos essa pretensão, né? Você vê que eu estou dentro de casa, tem até o guarda-chuva lilás da minha mulher pendurado junto dos livros, né? Quem vê meus vídeos vê que eu estou sempre fazendo em casa, não tem nenhuma superprodução, nem pretendo ser youtuber. Esse é um canal de formação, mas efetivamente ao compartilhar, ao clicar, você libera o canal para transmissão ao vivo. Nós estamos fazendo propaganda do curso. Na descrição dessa aula vai a propaganda do curso. Quem tiver interesse no curso, meu telefone, meu zap é 21 970439194, repetindo, 21 970439194. Você manda o zap e a gente inscreve você. O curso são 16 aulas sobre Marx, da primeira internacional, só a primeira internacional, só Marx e só Engels, então é muita coisa de Marx, por apenas R$300. É muito pouco, né? Não dá R$20 a aula, dá 18, 17, alguma coisa, sou péssimo de matemática, por aula. 16 aulas, R$20 dá 320, dá uns R$18 por aula, né? Para conhecer a primeira internacional, já temos 26 alunos inscritos, temos só 9 vagas, então quem quiser fazer o curso, corra. Bom, Ponciano, mas você está dizendo que está querendo ter 1000 pessoas nesse canal, para abrir o canal e as pessoas assistirem a aula pelo Brasil inteiro. Então, de repente, vai ter 1000 pessoas, 10.000 pessoas vendo a aula de graça, e você não vai ganhar nada com isso. Não, vou ganhar muita coisa, porque a gente está fazendo formação para a luta, a gente está fazendo formação para que as pessoas saiam daquele ponto inercial e passem a entender efetivamente qual o papel delas. Então, a gente não faz formação ideológica à toa, a gente faz formação ideológica para a luta. Então, efetivamente, nós somos trabalhadores, precisamos ser pagos. Os 35 alunos lá no curso pagam a nossa hora-aula, né? A gente pega os R$300, multiplica pelos meus alunos e dá para pagar bem eu e o Ernesto, que somos os 2 professores, e o restante que vai transmitido pela internet sai de graça para a formação, para a luta de classes, para a luta pelo socialismo, pela emancipação da classe trabalhadora no Brasil. A gente fica muito satisfeito com isso. Então, não sou youtuber, não sou coach, sou professor, sou formador, sou filósofo, né? No sentido técnico da pessoa que estuda filosofia, sou mestre de filosofia, não naquele sentido de um filósofo original, né? Porque tem 2 sentidos a palavra filosofia, né? Tem um sentido do Hegel, do Marx, do Foucault,
etc., dos filósofos que inauguram, que dão uma contribuição original, não é o meu caso, e tem um sentido daqueles que trabalham com filosofia, que estudam filosofia, que começam a entender os termos filosóficos, as categorias filosóficas, nessa acepção da palavra eu me inscrevo. Nessa acepção da palavra, de tradutor, inclusive, da filosofia para os não iniciados, né? O Gramsci fala sobre, na concepção dialética da história sobre isso, né? Ele diz o seguinte, de maneira muito dialética: todo homem é um filósofo, mas nem todo homem é um filósofo. Então pira a cabeça de todo mundo. No sentido de que todo homem é um filósofo, porque todo mundo tem uma cosmogonia, tem uma visão completa do mundo. Nenhum ser humano, né? Todo trabalho é pré-ideação, todo trabalho é um trabalho, antes de tudo, abstrato. Mesmo o mais rude pedreiro, antes de fazer o trabalho, pensa esse trabalho na sua cabeça. Então todos têm uma cosmogonia, mas nem todos são filósofos, nem todos pensam racionalmente essa cosmogonia, né? Essa visão do mundo, ela é herdada e muitas vezes ela é contraditória, né? E você só ultrapassa essa contradição quando efetivamente você começa a ser um homem passivo, né? Porque todo mundo é homem passivo de uma determinada filosofia, da filosofia mais avançada, dos conceitos mais avançados da humanidade. Nesse sentido de ser esse o tradutor, porque na sociedade capitalista o tipo de trabalho embrutecedor, caramba, hoje eu estou com a língua travada, e alienante a que a gente é submetido, faz com que várias pessoas não tenham acesso à filosofia, que eu me insiro. Eu sou esse tradutor, eu sou esse intermediador, né? O próprio Lenin coloca que a emancipação da classe operária nas condições do capitalismo não é possível de ser feita pela própria classe operária de maneira espontânea, mas é necessário sim o papel do intelectual como catalisador, como fermento dessa compreensão. Eu me insiro nessa tradição e faço o curso com esta tradição. Por isso que é esse curso de Marx, que na descrição eu vou dar as 16 aulas, tudo que tem nelas, né? Se você está ficando curioso com os termos que eu estou dizendo, não conhece, quer saber, né? Eu estou pedindo para você clicar no canal e liberar a página, para a gente chegar aos 1.000 inscritos e liberar, para a gente fazer a transmissão por aqui. Então, por aqui a gente faz a transmissão das aulas, mas eu também quero que você se inscreva no curso, para a gente encher a sala é pequena, cabem 35 alunos, para a gente ter as condições de, inclusive, financiar a aula, pagar a hora-aula dos 2 professores e fazer o curso. A gente já tem 26 alunos, se inscreva pelo meu WhatsApp, 21970439994, vamos falar um pouco de Marx. Primeiro, falar dos professores, né? Ernesto Germano Paredes, ele não é um acadêmico, mas é uma das pessoas que eu conheço no Brasil que mais conhece de marxismo. É militante político, foi da resistência, inclusive armada, à ditadura militar, foi preso, foi torturado, foi assessor parlamentar, assessor político e assessor parlamentar do Juarez Antunes, prefeito de Volta Redonda, que morreu num acidente suspeito, né? Quando era deputado constituinte. Alguns creem que houve sabotagem, então não teria sido só acidente, mas assassinato. Esteve na histórica greve de Volta Redonda, quando 3 operários foram assassinados pelo Exército Brasileiro. É uma pessoa que entende muito de marxismo, trabalha com formação desde a década de 70, né? É um dos fundadores do PT Rio, então é um grande professor, é um mestre meu, né? Mesmo ele não sendo professor universitário, é um mestre meu em marxismo, é uma das pessoas que dá o curso, e é uma pessoa de experiência fantástica, de conhecimento muito grande do marxismo. Eu, Roberto Ponciano, sou mestre em filosofia, mestre em letras e literatura, então eu tenho essa leitura que vai além dos livros de Marx, né? Leio muitas coisas além do Marx, e especialista em economia do trabalho e sindicalismo pela Unicamp, e trabalho com formação desde 2004, trabalho com formação há 15 anos, né? E a gente vai falar de Marx, da Primeira Internacional, o que é o marxismo, as 3 fontes e as 3 partes constituintes do marxismo, o que é a dialética, o que é o materialismo, e a gente dividiu o curso em 16 aulas para que as pessoas efetivamente tenham esse primeiro contato longo e profundo com Marx. Pô, mas um curso de Marx, só de Marx, com 16 aulas, não é muita coisa, não é muito pouco. A gente, inclusive, tem conversado, eu e o Ernesto, fica sempre aquela crítica. Primeiro que os partidos hoje, os partidos de esquerda não fazem mais formação.
a gente tem uma geração, inclusive, de lideranças espontaneístas, voluntaristas, que nunca leram os clássicos, têm pouca formulação, têm pouco entendimento do que é o capitalismo, né? Não têm entendimento crítico de que necessitam de uma grande narrativa, de um método de análise da realidade para superar o capitalismo, e ficam nisso 10, 20, 30 anos, e vocês veem que a gente tem uma vanguarda hoje que está aquém da tarefa histórica brasileira para superar o capitalismo. Por exemplo, a gente faz greve geral para fazer uma outra greve geral. A gente marca uma reunião para fazer um ato, para fazer um outro ato. A gente não pensa tática, a gente não pensa estratégia, a gente não analisa o inimigo de classe, a gente não faz análise de conjuntura das forças de classe que estão do outro lado, das frações de classe, como se divide, qual o papel da ideologia, o que é estrutura, o que é superestrutura, onde mora a superestrutura. A superestrutura, a ideologia tem algum impacto na luta de classe? Então tudo isso a gente vai discutir, né? A nossa ideia é que depois de 16 aulas e comentar muitos livros, as pessoas saiam realmente melhor formadas e conhecendo mais o marxismo. Então, se você está tendo curiosidade nesse preâmbulo, nessa conversa que a gente está tendo, se inscreva. Se inscreve aqui, vou insistir, se inscreve aqui no canal, a gente precisa compartilhe, a gente precisa chegar, não estou fazendo arminha não, tá? Lula livre. Estou fazendo assim, as pessoas vão pensar que eu estou fazendo arminha do maluco lá, não. Lula livre, pelo amor de Marx, né? Se inscrevam aqui no canal para a gente poder chegar aos 1000 e liberar a filmagem do curso, né? Então a gente vai fazer um trabalho bem grande na Primeira Internacional. Eu separei aqui, quem já viu o vídeo aqui da minha casa, vai ver que está faltando no livro aberto ali, porque eu separei os livros, para você ter uma ideia do que a gente vai falar. Eu tenho muita coisa do Marx, e eu vou comentar aqui alguns livros para vocês terem uma ideia de por onde a gente vai começar e até onde a gente vai, né? A gente vai começar do princípio da ideologia marxista, né? Inclusive aqui estou fazendo um merchandising grátis da Boitempo, uma editora que é fantástica, que hoje facilita a vida de quem estuda Marx, né? De quem trabalha com marxismo, né? Então eu estou até separando aqui os livros para comentar, que a gente vai dar todos esses livros, e aí vocês vão ter uma ideia de qual é o percurso do curso, né? A gente vai começar o curso bem do princípiozinho mesmo. Quando eu falo bem do princípio, bem das obras iniciais de Marx. Porque um grande problema do marxismo no Brasil, eu tenho um livro ali, A Derrota da Dialética do Conter, que é um livro fantástico, sugiro para todos vocês que leiam A Derrota da Dialética, é esse marxismo que chega, marxismo vulgar, sem dialética, e faz com que as pessoas reduzam o marxismo ou a um manual de tomada de poder, ou a uma sociologia da economia, um determinismo econômico estreito. A economia determina a vida dos homens. Marx nunca falou isso. Ele falou sempre que a economia determina, em última instância, a vida dos homens. Então, você tem várias instâncias da vida, né? Não é a disputa do Estado, é o objetivo final da luta de classes. Mas não é o Estado que condiciona a sociedade civil, a organização da sociedade civil, das classes e lutas, das frações de classe que vão condicionar a luta pelo Estado. É a luta na sociedade civil, a luta de classes embaixo que vai determinar o Estado em cima. Então, as condições e o nível da luta de classes é que vão determinar se a gente é capaz de criar uma hegemonia para alcançar o poder ou não. E para isso você precisa entender melhor Marx, entender melhor o que é essa dialética, entender melhor quais são essas forças condicionantes. E não é possível entender isso sem ler Marx. Marx é o filósofo mais vilipendiado, porque ele é atacado pela direita e ele é atacado pelos maus marxistas. Eu costumo dizer que 95% das pessoas que se dizem marxistas nunca leram Marx, ou leram muito mal Marx, ou se resumiram a ler o Manifesto do Partido Comunista, que é um ótimo livro, mas certas coisas ali estão datadas, e efetivamente ele foi um livro, uma simplificação para a classe trabalhadora entender o marxismo, mas ele não é suficiente. Gramsci tem uma frase que é genial na concepção dialética da história também, que, se eu não me engano, está no volume 1 dos Cadernos do Cárcere, que foi a edição posterior, eu li, Concepção Dialética da História, na edição antiga, né? Tem aqui também no Caderno 1, tem uma edição um pouco diferente, eu ainda não achei essa citação, mas ele fala que o marxismo é, antes de tudo, um preconceito na cabeça do trabalhador. Mas peraí, cara, você está me ensinando um preconceito
Você quer que eu aprenda um preconceito? Você quer que eu largue meus preconceitos e me torne preconceituoso através do marxismo? Não, vocês não entenderam o que Gramsci está falando. Ele está dizendo que você tem um trabalhador que foi criado num senso comum, que tem vários preconceitos, e quando ele tem um choque de realidade, ele troca um preconceito pelo outro. Na verdade, esse marxismo que o trabalhador aprende no primeiro momento, que é um passo à frente, ele é só mais um preconceito. Ele precisa aprender um método dialético e ir entendendo as várias categorias para que esse marxismo deixe de ser apenas um preconceito e passe a ser uma visão, um método dialético de analisar a realidade. Isso não é fácil. A grande verdade é que a maioria dos marxistas fica só nesse primeiro momento. Substitui os preconceitos que ele tem da infância por um marxismo que é uma vulgata, que é uma simplificação que ele mesmo faz desse marxismo, e ele não se debruça na dialética para tentar crescer e para tentar entender melhor o marxismo. A nossa ideia é fazer com que as pessoas entendam bem Marx para que se possa dar o próximo passo e para que a gente forme realmente uma militância mais engajada e com mais clarividência das coisas que possa interferir na realidade de maneira mais lúcida, né? Efetivamente, se você não tem um mecanismo de análise da sociedade como um todo, e aí não é nesse momento, mas é uma coisa que a gente debate, o marxismo contra a pós-verdade, o marxismo contra a pós-modernidade, se você não tem um método da análise da conjuntura como um todo, você não pode pensar em libertação. É por isso que todas as teorias de pós-verdade abrem mão da tarefa emancipatória. Então a gente começa desde o início, tem esse livrinho aqui da Boitempo, diferença entre a filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Esse a gente não vai dar, porque a gente, embora seja interessante na formação do Marx, na questão do materialismo, não é basilar para a gente entender efetivamente como funciona o pensamento de Marx. A origem da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o Ernesto vai dar o marxismo e Feuerbach, eu acho que só o Antiduring eu vou dar, que é o Engels, perdão, Feuerbach não, o marxismo em Engels, né? Feuerbach foi o materialista filosófico, depois o Marx diz que é um materialista vulgar, não dialético, importantíssimo na transição do Marx para o comunismo, mas é de Engels que eu estou falando, tá? Desculpa, o nome veio errado na língua. O Engels às vezes é considerado um marxista, um dialético, menos dialético que o Marx, isso é uma discussão que a gente vai se ter, mas a gente vai discutir algumas questões aqui do Engels, né? Parceiro de Marx, o cara que faz com que exista o volume 2 e o 3 do Capital, e as diferenças entre o marxismo do Engels e o marxismo do Marx não são tão fáceis de serem detectadas assim. Um livro que é muito discutido é a Dialética da Natureza, que vai estar na aula do Ernesto, por exemplo. Foi apontada uma falha nesse livro em comparação com o marxismo do Lukács, mas o próprio Lukács depois ele vai fazer uma autocrítica e dizer que História e Consciência de Classe tinha uma falha, né? É a questão da necessidade, do papel do indivíduo, da liberdade, mas isso é uma outra discussão. Então, o Ernesto vai falar sobre essa obra que é basilar, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Se eu não me engano, Ernesto também vai dar o Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra de ruptura, de passagem do Marx para a idade adulta. Ele sai do jovem hegeliano e se torna comunista, e eu vou ser o responsável para falar sobre esses livros aqui, ó, os livros do chamado Jovem Marx. A gente vai trabalhar, inclusive, a questão, tem duas formas de ver a passagem do Marx, jovem hegeliano, para o chamado Marx velho ou Marx maduro, né? A questão do corte epistemológico, que é a proposta do Althusser, a questão do salto ontológico, que inclusive é um conceito que o Michel Louvi cunha, ou trabalha muito bem, né, no livro A Teoria da Revolução do Jovem Marx, livro que eu também recomendo. Então eu vou trabalhar os manuscritos econômicos filosóficos, que é do Marx ainda jovem hegeliano, mas que aqui já tem elementos da passagem, e a teoria da alienação, do fetiche, da reificação, que são importantíssimas, estão nele. Essa aula é minha, então a gente vai trabalhar sobre isso, tá? A crítica da filosofia do direito de Hegel, que tem a crítica da religião. E aí é muito importante essa aula, quem quiser se inscrever no curso ou quiser acompanhar depois por esse canal, essa aula é muito importante, porque nessa aula começa a ficar bem clara qual é a posição do Marx com relação à religião. As pessoas não entendem nunca muito bem quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, né? Aquela frase toda do Marx, aquele contexto todo
Na verdade, tem o Marx é dialético, então, mesmo na crítica, ele tece um elogio. O elogio crítico é uma crítica elogiosa. Porque ao mesmo tempo que ele fala que a religião é o ópio do povo, ele fala que a religião é o coração de um mundo sem coração. E ele fala o seguinte: a gente tem que entender por que o mundo se cinge dois. A Sagrada Família Real se cinge na Sagrada Família de Jesus, né? E nós não devemos lutar contra a Sagrada Família das Escrituras, porque a Sagrada Família das Escrituras, ao fim e ao cabo, é uma alienação do mundo real. A gente tem que lutar contra as condições materiais que criam a necessidade da duplicação do mundo. Isso é mais complexo, né? Não dá para explicar num vídeo aí que me propunha ser de meia hora, eu acho que vou passar, de preâmbulo para a aula, de deixar vocês com tesão, sem tesão, numa solução. Falava o Roberto Freire, o nosso que morreu, o anarquista, não o Roberto Freire, traíra, né? Então quero deixar vocês com tesão para o curso, abordar esse conceito e tentar entender o que o Marx está dizendo, né? As pessoas pensam que o Marx é um marxista vulgar, que está declarando guerra à religião. Não que o Marx não seja ateísta, mas o Marx está falando exatamente o contrário, né? Em lugar de a gente se preocupar de fazer a disputa contra a religião, não que a gente não tem que fazer, a gente tem que fazer a disputa contra o capitalismo. A religião é uma necessidade advinda da miséria e da exploração das pessoas. Quando acabar a miséria e a exploração, acaba a religião. Então não adianta atacar a religião. Ele está dando uma outra forma de ver o mundo, até porque a preocupação precípua dos jovens hegelianos era a crítica à religião, e Marx está dizendo exatamente o contrário. Olha, a minha preocupação precípua não é a crítica à religião, o que é corroborado no livro sobre a questão judaica, que é um livro muito importante, porque há uma acusação contra o Marx dele ser antissemita, é uma acusação falsa, que o Bruno Bauer, sim, é antissemita. Nesse livro aqui tem uma discussão bem pesada, porque o Bauer diz que o cristianismo ele segue um roteiro hegeliano muito estrito, muito estreito, e ele fala que o cristianismo é a universalização da crença através da razão, e como ele é superior ao judaísmo, que é uma crença, estou dizendo palavras do Bauer, não sou eu ponciano não, tá? Que é uma crença de grupo, que é uma crença que coloca fora todos aqueles que não creem no judaísmo, e é uma crença que se advém do nascimento e não da conversão. Como o cristianismo é mais universal, os judeus deveriam ser retirados dos cargos públicos, deveriam ser proibidos de chegar aos cargos públicos, e com isso estaria dando um passo à frente na emancipação da humanidade, porque o passo posterior à religião cristã seria a negação da própria religião cristã. E o Marx vai dizer que não, que isso é uma bobagem, que na verdade o cristianismo é uma criação histórica, assim como o judaísmo, e a restrição dos judeus nos cargos públicos também é uma questão histórica. E a única posição defensável numa república é que as pessoas não sejam privadas de nada ou forçadas a fazer nada por conta da sua religião. Então é uma posição muito moderna, muito laica, muito progressista de democracia radical do Marx. Então é muito importante entender, muita gente não entendeu realmente qual a posição socialista e comunista sobre a religião, está nesse livro aqui. Seguiremos com a Sagrada Família, crítica da crítica à crítica, né? Que é um acerto de contas do Marx com... isso também é meu, tá? Meu que eu falo, sou eu que vou fazer essa aula, com os jovens hegelianos. É muito importante tudo isso. Todos esses livros aqui, eu mostrei os livros, não é para fazer propaganda da Boitempo não, mas tem edições fantásticas da Boitempo sobre esses livros, são acessíveis, são baratas, não são muito caras. Se não encontrar na sua cidade, você acessa a página da Boitempo, ou da Livraria da Travessa, ou da Cultura, e você acha os livros, eles chegam rapidinho na sua casa. Vale muito a pena, né? Porque efetivamente a gente comprando os livros, a gente faz com que haja novas edições, né? A gente tem que ajudar a Boitempo. A Boitempo é uma editora fundada por uma família de comunistas, mantida por uma família de comunistas, e é uma editora que tem feito um trabalho muito importante em termos críticos para a classe trabalhadora no Brasil, né? São livros fáceis de achar. Essa parte do jovem Marx sou eu que faço, né? E fecha com a ideologia alemã. E aqui eu vou sugerir também a edição da Civilização Brasileira. Parece que não tem uma edição nova, o pessoal só achou na estante virtual. E aí, o pessoal da Boitempo vai ficar triste comigo, né? Mas para quem é iniciante, eu sugiro essa edição, que é mais difícil de achar,
porque é uma edição que ela tem uma forma mais simples de concatenar os capítulos de forma que a concepção materialista da história, que é o que interessa para quem está começando no marxismo, fica no início, e a discussão com os jovens hegelianos, que é uma coisa bem complicada, o homem único, né, o si, o eu, uma discussão aí muito filosófica, fica nos capítulos sucessivos, né, sucessores, não sei, posteriores, perdão. E, então é mais fácil você ler nessa aqui. Não é impossível de ler nessa aqui, é uma ótima edição, mas eu acho que é para quem já está com um nível um pouquinho maior de conhecimento marxista, senão acaba desistindo da leitura. Eu sugiro primeiro a leitura desse aqui, busque na internet, na estante virtual. Quem sabe Civilização Brasileira é uma editora também criada por um comunista. Faça a reedição da ideologia alemã, excepcional essa edição da Civilização Brasileira, né? E eu vou dar principalmente a concepção materialista de história, que vai gerar depois, lá na frente, o conceito de Lukács, de ontologia do ser social, um ser criado a partir do trabalho, né? Por isso a questão da pré-ideação, de sempre o trabalho ter algo abstrato e sempre o trabalho ser racional, de essa separação que existe no capitalismo entre trabalho intelectual e trabalho manual, na verdade, é artificialmente criada e historicamente determinada, mas todo o trabalho, por mais brutal que ele seja, por mais bruto que ele seja, ele é sempre intelectual. Isso está tudo aqui, né? A criação de necessidades sociais, a necessidade constante da reinvenção do homem. Isso que foi traduzido por Lukács está aqui na ideologia alemã. Aí, meu querido amigo Ernesto vai dar toda essa parte de luta de classes na França, né? Ele vai... Ah, não, perdão, ainda tem eu com A Miséria da Filosofia, que é a crítica do Marcel Proudhon, né? É a crítica do Marcel Proudhon, que é muito importante, a diferença entre filosofia, entre comunismo e anarquismo, né? As bases materialistas do devir marxista em contraposição a outros tipos de visão, inclusive socialista e operária de emancipação. O meu querido amigo Ernesto, ele vai trabalhar a trilogia fundamental das lutas de classe na França, que tem a Primavera dos Povos de 1848 e o reflexo dela na Europa. A gente tem lutas de classe na Alemanha, que está ligado a esse livro, né? Depois, o 18 Brumário de Vinícius Bonaparte, que é um livro fundamental para entender a metodologia de análise de classe de Marx no mundo, e a Guerra Civil na França, com a criação da Primeira Internacional, a derrota do proletariado em Paris, a primeira vez que o proletariado toma o poder, a importância disso, o conceito de Estado em Marx, o conceito de ditadura do proletariado em Marx, conceito complicado, complexo, que já levou a muitas acusações contra o comunismo, né? A questão da democracia, o que é democracia de classes? Existe democracia universal? Por que a democracia não é para o marxismo valor universal? Né? O que são valores universais? Então, tudo isso a gente vai discutir em sala de aula. Crítica do programa de Gotha, que também é do Ernesto, que vai mostrar, inclusive, as diferenças de uma luta libertária com objetivo final e sem objetivo final. Tem para a questão da habitação do Engels, que aí é com o Ernesto no marxismo do Engels, que ficou para o Ernesto. Voltando ao Ernesto, a gente vai ter aqui a parte da economia política inglesa e da economia política inglesa em Marx, que vai ficar com o Ernesto, vai ser logo a primeira aula. A primeira aula é com o Ernesto sobre a economia política inglesa. A gente vai falar um pouco sobre Adam Smith, né? As três partes e as três fontes constitutivas do marxismo. A gente vai pegar o trabalho do Kautsky e o trabalho do Lenin, mostrar essa junção da filosofia clássica alemã, do socialismo francês e da economia política inglesa. Vocês estão vendo que vai ser coisa dessa, né? 16 aulas. Pelo absurdo, né? A gente vai ficar rico, vai todo mundo comprar uma mansão dos Marinhos em Angra dos Reis, de R$300 o custo todo, tá? Não é por aula, não é por mês, R$300 o custo todo. Já temos 26 alunos inscritos, faltam 10, 21970439194, o Zap, a inscrição é pelo Zap, tá? Começa agora em agosto. E a gente vai
falar muito brevemente sobre Capital, livro 1. Agora eu estou em dúvida, na descrição do vídeo eu vou botar as aulas do curso, sou eu, Ernesto, que dá esse capítulo do livro 1, ou se são 2 aulas, uma minha e uma do Ernesto. Então, as 16 aulas divididinho, que é meu, que é do Ernesto, dá para ver lá. Se for Ernesto, extremamente competente, extremamente inteligente, extremamente hábil, me representa, né? Embora eu goste muito também de dar aula do Capital, eu não lembro agora de cabeça se a aula do Capital é minha ou é do Ernesto. Não daremos os 3 livros, não dá tempo, seria desonesto intelectualmente a gente dar os 3 livros do Marx num curso de 16 aulas. Só o Capital a gente fez um curso em separado. Temos o Grundrisse, né? Mas vai estar fora do curso, não dá tempo de falar do Grundrisse. Se falar vai ser muito passando, de repente alguma diferença do Grundrisse para o Capital, não vai dar, né? Um livro muito importante na formulação do Capital, e tem conceitos do Capital do Grundrisse que não entraram, não estão tão bem explicados no Capital, e vice-versa, tem conceitos que estão explicados de maneira diferente no Capital com relação ao Grundrisse. O Anti-Düring, que se não me engano é o único livro do Engels que eu peguei para mim, porque é um debate muito importante do Engels contra as teorias que queriam acabar com a integralidade do materialismo dialético. É uma discussão que vira e mexe e volta no materialismo e pirocriticismo do Lenin, volta no marxismo e existencialismo do Lukács. Então acho que essa aula é minha, não tenho certeza. Dialética da Natureza, a aula do Ernesto, um livro que ele domina muito bem, eu domino muito menos esse livro, né? Que ele gosta de dar essa aula, e tem uma discussão fora do livro, que é uma acusação ao Engels sobre a questão da liberdade, mas essa questão da liberdade ficaria para o volume 2, a discussão da liberdade no marxismo, né? Então são 16 aulas, vocês estão vendo a quantidade de assuntos. Aqui, só para mostrar, eu tenho aqui da Livraria Progresso de Moscou, Editorial Progresso de Moscou e da Avantes de Portugal, uma coleção de obras escolhidas do Marx, que tem algumas coisas que não estão nesses volumes todos que eu tenho de Marx aqui, volumes devidamente lidos, né? Assim, me apresentando, eu não sou um curioso no marxismo, não vou lá dar aula sem ter lido nada de Marx, volumes devidamente lidos de Marx. Tem coisas que não estão nesses livros aqui, eu pego daqui, né, cartas, alguns textos que não estão, por exemplo, o papel do trabalho, Nominização do Macaco, um texto muito importante do Marx, do autoritarismo, um texto muito importante do Engels, não estão aí nos outros livros. Talvez a Boitempo algum dia traga, ou a Boitempo tenha a ideia de algum dia fazer umas obras escolhidas do Marx. Basicamente é isso, né? Ficou curioso, ficou com vontade de conhecer mais profundamente Marx? Se inscreva no curso. Esse vídeo longo é sobre o curso, é para vocês terem ideia do que a gente está tratando, e vocês terem ideia também que vocês não estão falando com um curioso ou com uma pessoa que não tem leitura de Marx. Tanto eu quanto Ernesto temos uma leitura bem grande de Marx. Você é nosso convidado, venha participar do curso, venha conhecer Karl Marx, né? Marx está mais vivo do que nunca, a gente está na crise estrutural e final do capitalismo. Vejo vocês a partir de agosto, compartilhem, divulguem, curtam o canal, compartilhem, divulguem, curtam o canal. Lula livre, Zé Seu livre. Vejo vocês na sala de aula, né? Quem quiser se inscrever no curso, 21970439194. Roberto Ponciano, meu nome. Manda um zap para mim. Um abraço.